Bom, tendo em vista todas essas propriedades que a gente enunciou até então, só falta agora para que a gente possa realmente, né, resolver com todo o seu esplendor, né, pegar realmente todas as soluções, tanto em função de onda, né, quanto o estado, o comportamento, a construção de cada autoestado hamiltoniano do oscilador harmônico. Só falta, né, para a gente encerrar os assuntos das propriedades, só falta a gente falar agora, caracterizar certinho a aplicação dos operadores A e Adager. Okay? A única coisa que a gente comentou até agora é que, dado que existe um estado N, né? Porque agora, lembrando, nós não estamos mais representando o estado por NJ, estamos só por N, porque a gente sabe que os autoestados, né? A gente sabe que os NIs, né? Os autoestados do operador número são todos inteiros, e além disso a gente também sabe que não existe degenerescência, certo? Cada autoestado possui seu autovalor, somente ele. Então a gente pode representar sempre só dessa forma, como a gente vai sempre fazer. Só falta agora a gente caracterizar como é que vai ser a atuação do A neles, né, e do N e do Adager neles. Pois bem, pelas propriedades anteriores, a gente viu que esse cara daqui é um autoestado do operador número, certo? Ou seja, que esse cara daqui, quando o operador número é aplicado sobre ele, isso aqui vai retornar n-1 vezes o estado, ok? Exatamente aquela ideia de que esse autoestado aqui, esse cara é um autoestado do operador número com alto valor diminuído em uma unidade. E esse cara daqui, né, quando a gente aplica o operador número, isso aqui vai dar n mais 1, né, que multiplica a Adager aplicado ao n. Né, que significa que esse cara daqui é um autoestado do operador número com alto valor somado em uma unidade. Agora é o seguinte, como a gente sabe que não existe degenerescência, a gente pode falar, inclusive, quanto é que vale esses estados propriamente dito, e não só que eles são autoestados do operador número. Vamos começar primeiro com o operador A e depois a gente parte para o Adager, que a construção é exatamente a mesma. Ok? Então, olha só, quando a gente pega aqui o operador a gente sabe que, vamos lá, A aplicado a um estado N qualquer, o que significa dizer que esse cara é um autoestado do operador número com alto valor n-1? Significa que a atuação do A nesse cara ela é proporcional aos autoestados, né? Ela é proporcional aos autoestados n-1. Antes da gente mostrar que os autovalores não eram degenerados, a gente podia ter mais do que um estado, né? Mais do que um autoestado independente, que tivesse autovalor n-1. Então, né, a aplicação do A no ket N deveria retornar uma superposição desses caras. Porém, agora a gente sabe que o único estado independente, né, que possui autovalor n-1 é só o ket n-1. Né? Isso nos leva à conclusão de que se a gente pega o operador A e atua ele sobre o estado N, isso aqui necessariamente vai ser uma constante vezes o estado n-1. Okay? Por quê? Porque a gente sabe que só existe um estado com esse autovalor. Então, se esse cara daqui é um autoestado do operador número com autovalor n-1, esse cara tem que ser proporcional ao n-1. Agora, a gente sabe que os estados n formam uma base. E uma das formas que a gente tem de caracterizar totalmente um operador é saber, né, um operador que atua sobre um estado genérico, é caracterizar como é que é a atuação desse operador nos vetores da base. Isso é um resultado lá de álgebra linear. Então, se a gente conseguir saber exatamente como é que é a aplicação do A nesses ket Ns, a gente vai definir totalmente esse cara. A gente consegue, inclusive, escrever, né, a forma como ele atua em qualquer estado. O que a gente vai usar é o fato de que o operador número, como é que ele foi definido? Ele foi definido como Adager A. Então, a forma e o operador número atuado a qualquer ket N é muito fácil a atuação dele. A gente sabe como é a atuação do N. Certo? A gente sabe que o operador N aplicado em qualquer ket N vai dar N vezes o ket N. Então, naturalmente, se a gente quer saber como é que é a atuação do Adager no N, né, a atuação completa, vale a pena, né, a gente tentar fazer com que nessa aplicação surja um operador número. E a forma mais natural de se fazer isso é o quê? É tirar o módulo ao quadrado desse cara. Certo? Porque quando a gente tirar o módulo ao quadrado, no caso dos dois lados. Certo? Então, se isso aqui é uma igualdade, a igualdade continua sendo mantida com os módulos ao quadrado dos dois lados. Módulo ao quadrado desse cara, que é versão em Bra do lado da versão em ket. Então, versão em Bra, isso aqui vai dar o estado N versão Bra, e agora o conjugado hermitiano do operador A, que vai ficar o Adager. Aqui, operador A, aqui, ket N, e tudo certo. Isso aqui é o nosso lado esquerdo da igualdade. Módulo ao quadrado de A aplicado ao estado N. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó, esse alfa daqui é uma constante, certo? Se ele é uma constante, o módulo ao quadrado disso aqui é o módulo ao quadrado de constante vezes estado. Então, eu posso fazer os módulos ao quadrado separadamente. Esse módulo ao quadrado do
do alfa vai ser o quê? Vai ser alfa estrela. Ok? É o módulo ao quadrado desse cara. Agora, o módulo ao quadrado disso vai ser simplesmente n menos 1, n menos 1. Então, temos aqui a nossa igualdade. Vamos lá, a gente, por hipótese, essa base daqui é uma base ortonormal. E a gente sabe que essa base pode ser por hipótese ortonormal, porque esse cara é um operador autoadjunto, é possível encontrar uma base ortonormal, tudo aquilo que a gente já comentou em aulas anteriores. Por conta disso, a gente sabe que esse cara daqui, por hipótese nossa, né, vai ser igual a 1, porque a gente só trabalha com bases ortonormais. Esse cara daqui é o operador número. Então, olha só, operador número aplicado no ket n, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar n vezes o ket n. N é uma constante, pode, né, sair do sanduíche, aí esse lado todo da igualdade vai ficar n, produto escalar, de n com n, que também vale 1. Por consequência, toda essa igualdade vai nos retornar que n, né, levando em conta que esse cara daqui é igual a 1, vai nos retornar que n é igual a alfa estrela. Então, dada essa equação, se a gente consegue caracterizar, se a gente consegue falar quem que é esse alfa, a gente caracteriza totalmente o nosso operador A. Porque lembrando, todo operador pode ser caracterizado, né? Você pode definir um operador de forma unívoca, falando como é que é a atuação dele nos vetores da base, né, do caso na base que você está utilizando. Agora é o seguinte, percebam que por essa expressão daqui, né, como é claro nessa segunda parte da igualdade, no alfa estrela, o alfa não necessariamente é um número real. O alfa é um número, de forma geral, complexo. Inclusive, aparece aqui o complexo conjugado. Porém, existe uma coisa que é muito útil, que é o seguinte. A nossa base ela é formada por esses ket n, certo? Então, ket 0, ket 1, ket 2, ket 3 e todos esses, né, com todos os n's inteiros possíveis não negativos, formam aqui, né, os vetores que vão expandir qualquer estado nesse nosso contexto de oscilador harmônico. Nós sabemos que, se a gente pega um estado físico e multiplica por uma fase, esse estado físico continua tendo a mesma interpretação física, porque dois estados físicos descrevem o mesmo sistema a menos de fases globais. Além disso, a gente sabe que esses caras daqui são ortonormais. Então, olha só, se eu pego qualquer um dos vetores da minha base, qualquer vetor n da minha base, e multiplico ele, né, ou seja, eu continuo com a mesma base. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, eu vou pegar um caso aqui específico para ficar mais ilustrativo. Então, imagina que a gente pegue aqui todos os vetores de base. Então, temos aqui o nosso estado 0, temos aqui o nosso estado 1, temos aqui o nosso estado 2, o nosso estado 3 e por aí vai. Ok? Temos aqui todos os nossos vetores de base. Se eu chego e falo o seguinte, olha, em vez de usar essa base, eu vou usar essa base aqui, vou multiplicar por um certo iθ. Essa minha base continua sendo uma base ortonormal, porque multiplicar por esse cara daqui, lembrando, exponenciais imaginários tem sempre módulo 1, então a ortonormalidade dos estados são sempre as mesmas. E além disso, esse novo estado continua fisicamente representando o mesmo estado. Por quê? Porque o estado 1 e o estado exponencial imaginária vezes o 1 diferem somente por uma fase global. Então significa que, quanticamente falando, esses estados são os mesmos. Então a gente sempre pode pegar os vetores de base, a gente sempre pode definir novas bases que são totalmente equivalentes, não mudam em nada o nosso problema físico, certo? A gente sempre pode, ou seja, a base vai continuar ortonormal, esses caras vão descrever os mesmos estados físicos, a gente sempre pode trocar, né, de uma base, colocando essas exponenciais sem modificar em nada as nossas propriedades. Ok? Então o que a gente pode fazer? Dado que essa relação daqui existe, seria muito útil que o alfa fosse um número real. Seria muito útil. A gente gostaria que ele fosse um número real para poder simplificar. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, levando em conta que a gente pode, de forma estratégica, multiplicar, né, enfim, colocar fases nos vetores de base, sem mudar as propriedades da base, sendo eles os mesmos estados físicos, o que nós podemos fazer é o seguinte, a nossa base de estados n, certo? Ou seja, os nossos autoestados do Hamiltoniano, eles foram escolhidos, e por consequência do nosso operador número também, essa base é tal que, quando a gente faz esse procedimentozinho daqui, quando a gente fala essa relação de proporcionalidade, a nossa base é tal, ela tem os fatores, as fases tais, que o alfa vai pertencer aos números reais. Ok? Então, é possível sempre, né, pegar os estados 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, né, e ajeitar as fases deles. Né, e aí, por exemplo, vamos supor que a gente fizesse isso com o nosso estado 1. Aí, a partir de agora, o que a gente chamaria de estado 1 seria esse cara todo. Okay? Ou seja, é possível você ali calibrar, né, colocar uma certa fase de forma adequada em cada um deles, querendo que esse cara seja real, querendo que o alfa seja real. Isso não muda em nada todas as relações que a gente falou até então. Se vocês pegarem todas as propriedades que eu enunciei com vocês
e trocar qualquer ket n por exponencial de θ n, vocês vão ver que as relações continuam idênticas. Ou seja, nada me impede de falar que esse cara que vai ser agora o meu novo n. Já que as relações não mudam nada, então nada impeça que eu chegue e mude as fases deles de forma, né, da forma que eu queira, da forma que seja mais adequada. Né? Ou seja, é possível a gente fazer essa escolha de forma que o nosso alfa seja real. Nada impede que isso seja feito, não muda a física do problema e nem nada. Ok? Todas as propriedades ainda são mantidas. Por consequência, né, então a gente tinha lá que o A aplicado ao n vale alfa n menos 1. E levando em conta que o nosso alfa é real, a gente chega então na expressão de que n é igual a alfa estrela. Como alfa estrela é igual a alfa, a gente chega aqui alfa ao quadrado. Ok? Então, daqui nós obtemos de que alfa é igual a raiz de n. Ou seja, nós dessa forma caracterizamos totalmente a aplicação. Porque lembrando, esse ket n é qualquer autoestado do operador número, vale para qualquer n. Então aqui o que a gente obteve é que o nosso A aplicado a qualquer estado n, né, qualquer autoestado do operador número n, ele vai dar raiz de n menos 1. Ok? Então, aqui temos a nossa primeira, né, a forma que a gente caracterizou então o nosso operador A. Da mesma forma, né, nós temos ali, né, quando a gente falou a respeito das propriedades que relacionavam, né, que diziam respeito aos operadores Adager, a gente viu que Adager aplicado a um estado n qualquer aumentava o alto valor correspondente ao estado que ele está aplicando. Então, esse cara daqui ficaria proporcional, né, aos estados com n mais 1. Como todos os estados são não degenerados, então esse cara daqui só pode ser proporcional ao n mais 1, que é o único autoestado com esse alto valor. Então, aqui, isso vai ser igual a um beta n mais 1. Ok? Porque se esse cara daqui é um autoestado do nosso operador número com alto valor n mais 1, ele só pode ser proporcional ao ket n mais 1, né, que só existe um, porque eles são todos não degenerados. Aí aqui é a mesma história. Né? A gente sabe que o nosso operador número é igual ao Adager A. E vocês devem se lembrar de aulas anteriores que quando a gente pega o Adager, esse cara daqui é o quê? É o nosso operador número mais 1, certo? É só usar as relações de comutação, eu usei isso em aulas anteriores, né? Eu espero que aqui não seja nenhum segredo. É só usar o fato de que o computador de A com Adager dá 1, que você sai, né, e você chega exatamente nessa representação aqui sem nenhum problema. Na verdade, essa expressão é exatamente a definição do computador, né? Se você troca esse n por Adager A, é exatamente o computador. Pois bem, uma forma natural de aparecer, né, o operador número aqui é fazendo a mesma coisa. Tira o módulo ao quadrado dos dois lados. Tira o módulo ao quadrado aqui dos dois lados, que a igualdade vai continuar sendo mantida, certo? Ela vai continuar sendo a mesma. Daqui a gente vai ter, então, versão em Bra desse cara, que vai ser ket n, Adager, ket n, módulo ao quadrado, naturalmente, igual a, esse cara daqui é um número, beta estrela. Agora, a versão Bra desse cara, n mais 1, versão ket, n mais 1. Nossa base ortonormal, por hipótese, logo esse cara daqui é igual a 1. Esse cara daqui é o nosso operador número mais 1. Pelo mesmo raciocínio que a gente tinha antes, esse cara todo aqui, enfim, esse cara aplicado em n vai dar n mais 1 vezes o estado n, né? Enfim, fazendo exatamente o mesmo procedimento. Isso aqui vai nos dar exatamente n mais 1, que multiplica n com n, ok? Que naturalmente é 1, porque a nossa base é ortonormal. Consequência, obtemos então a nossa relação de que n mais 1 é igual a beta estrela. Essa relação daqui, então, determinando quanto é que vale beta, nós caracterizamos totalmente o nosso operador Adager. Exatamente porque a gente vai ter a aplicação deles, né? A gente vai ter a regrinha que mostra a aplicação deles em uma base, né? Em vetores de base, e por conta disso a gente tem a aplicação em qualquer outro vetor, exatamente porque todo vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses caras. Aqui é exatamente a mesma coisa. É possível a gente ajeitar a base de forma que não só o alfa seja real, mas de forma que o beta também seja. É possível fazer essa alteração. Okay? Então, escolhendo a base de forma adequada, né, de que tanto o alfa quanto o beta seja, e é possível fazer, estou adiantando, isso é possível ser feito, né, nós podemos então fazer a escolha de que beta pertence aos números reais. Então, se a gente escolhe o beta sendo real, esse cara daqui vai se transformar em quê? Vai se transformar em um beta ao quadrado. E aqui, então, a gente tem a relação de que beta ao quadrado é igual a n mais 1. Por consequência, a gente tem aqui que o beta é igual a raiz de n mais 1. Dado isso, né, nós temos, então, nós caracterizamos totalmente os operadores A e Adager. Nós temos, então, que o A aplicado a um ket n
isso aqui vai ser raiz de n ket n-1. E da mesma forma nós temos que o adagger aplicado em n, isso aqui vai dar raiz de n mais 1, n mais 1. Ok? Então isso daqui caracteriza por completo os nossos operadores I adagger. Agora não só a gente sabe falar que esses caras aqui são autoestados do operador número com tal alto valor. Não só isso, a gente sabe falar exatamente como é que vai ser a aplicação do A. E lembrando, isso tudo aqui só foi possível dadas as propriedades que a gente enunciou. Uma coisa só também, né, que vale a pena a gente colocar aqui, que é interessante, a gente sabe que o nosso operador número, né, só para mostrar ele aparecendo diretamente. Como é que nós definimos o nosso operador n? Nós definimos ele como adagger A. Agora que a gente sabe a atuação do A e do adagger em um autoestado qualquer, né, do operador número n, a gente pode escrever, é claro, a gente já sabe que o n aplicado, né, no 1 ket n vai retornar alto valor vezes o próprio estado. Mas vamos fazer essa construção em termos aqui desses operadores que a gente acabou de mostrar. Só para poder mostrar essa relação saindo. Né? Então, olha só, aqui nós vamos ter o seguinte, adagger A aplicado ao estado n. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a adagger vezes o A, né, aplicado ao A aplicado ao n. A aplicado ao n vai dar raiz de n, né, então vou até colocar a constante aqui na frente. Então aqui vai aparecer raiz de n vezes o estado n-1. Então aqui vamos ter n-1, ok? Então A aplicado a n, raiz de n, n-1. Agora o que a gente vai ter? A adagger aplicada a esse cara. Quanto é que vai dar? Ó, então aqui nós temos raiz de n, que continua. Agora, a aplicação do adagger em um ket n qualquer vai ser raiz de n mais 1 vezes o ket n mais 1. Agora, olha só, o nosso n, né, se a gente for comparar esse cara, o nosso n aqui é equivalente a n-1. Então, isso aqui vai dar raiz de alto valor do ket que a gente está aplicando, que é n-1, mais o 1 daqui, então mais 1, vezes o ket, né, com o alto valor em uma unidade a mais do que o anterior. Se aqui era n-1, vai ficar n-1 mais 1, que é n. Então, ket n. Menos 1 com menos 1 corta. Aqui a gente vai ter raiz de n com raiz de n, que vai dar n. Então, aqui nós temos n, ket n. Ok? Ou seja, esses caras aqui, né, isso aqui só para poder mostrar ó, que essa forma daqui com que a gente definiu os As é uma forma consistente. Ok? Se por algum acaso esses daqui não tivesse dado exatamente o mesmo valor, significa que a forma com que a gente definiu não era consistente, o que poderia significar que a gente não poderia chamar aqueles alfa e betas, né, a gente não poderia falar que eles são constantes reais, enfim. Aqui mostra que a coisa é consistente. Dado isso daqui, né, toda hora eu estou chamando os operadores de A e adagger, né, porque, enfim, é a forma exatamente, é exatamente como a gente representa esses caras, porém esses caras têm um nome mais específico. Esses caras aqui formam um par que a gente chama de operadores de criação e aniquilação. Esse aqui é o operador de aniquilação. E esse aqui é o operador de criação. Esses nomes aparecem por um motivo em específico. Né? Se a gente for levar em conta quais são as energias possíveis do nosso oscilador harmônico. Né? A gente sabe que quando a gente escreve a hamiltoniana como é que ela foi escrita? H barra ômega, operador número, mais meio, ok? A gente viu que era escrito desse jeito. Então, olha só, dado esse hamiltoniano, dado que os nossos autoestados são n's aqui, né, são os nossos ket n's, que são as soluções de energia definida do oscilador harmônico. Né? Para pegar essas energias, a gente usa a nossa equação de alto valor, né, que é a hamiltoniana aplicada no estado, vai dar a energia desse estado vezes o estado. Se vocês fizerem isso aqui, né, a gente vai obter aquele valor, a gente já fez isso antes, né, a nossa energia vai ser H barra ômega, que multiplica n mais meio. Ou seja, as energias das soluções do nosso oscilador harmônico, como é que elas são? As energias são H barra ômega sobre 2, 3 meios de H barra ômega, 5 meios de H barra ômega e por aí vai. Certo? Esse cara daqui é correspondente ao ket zero, é a energia da solução zero. Desde aqui, da energia da solução com n igual a 1, desse aqui com n igual a 2 e por aí vai. Então, quando a gente fala que esses operadores, né, recebem os nomes de operadores criação e aniquilação, o que eles aniquilam ou o que eles criam quando a gente fala que o n aumenta ou diminui uma unidade? Eles criam ou aniquilam excitações. Por quê? Porque a gente sabe que o estado zero, beleza, ele tem energia H barra ômega sobre 2. Para ele passar para o próximo estado, que é o estado com a energia logo à frente, que é o estado 1, a gente tem que excitar esse sistema.
fornecer energia de alguma forma para ele. Nós temos que excitar o nosso sistema físico, no caso, né, que está descrevendo aqui o movimento de oscilação harmônica. Então, como é que a gente faz para excitar o estado, né, no ponto de vista de manipulação algébrica? A gente aplica o A-Dagger ao estado 0, porque a gente sabe que o A-Dagger aplicado ao estado 0 vai retornar ao estado 1. Ou seja, esses caras aqui representam exatamente o ganhar ou perder excitações no caso de um sistema que está descrevendo uma oscilação harmônica. Mas aí você pode se perguntar, um estado receber uma excitação ou perder, né, uma excitação, que seria equivalente a migrar para o estado com energia superior ou inferior, não é um processo físico? Então por que os operadores A e A-Dagger não são autoadjuntos? Porque quando um sistema recebe uma excitação ou perde uma excitação, a gente consegue mensurar isso, a gente consegue saber em qual estado o nosso sistema está. Esses caras aqui não precisam ser e não são autoadjuntos, porque por mais que receber ou perder excitações seja uma característica física do sistema, isso não é uma grandeza mensurável. A gente consegue mensurar que um estado recebeu ou perdeu uma excitação medindo a energia. Porque a energia sim é uma grandeza a ser medida. Por mais que ganhar excitações ou perder excitações seja um processo físico, isso não é algo mensurável. A gente mensura o perder ou ganhar excitações com base principalmente na energia. É por isso que esses caras não precisam ser autoadjuntos. E também não são. O que os postulados da mecânica quântica nos dizem é que grandezas mensuráveis elas têm que ser representadas por operadores autoadjuntos. Não significa que grandezas que possuam interpretação física têm que ser autoadjuntos, certo? Só significa que os que são medidos têm que ser autoadjuntos. No caso, né, esse aqui é um ótimo contra-exemplo, né, não são autoadjuntos, mas correspondem a processos físicos, que é o de receber ou perder excitação. Né? Enfim, esses operadores eles são onipresentes e muitas vezes a gente acaba esquecendo quem que é o de criação, quem que é o de aniquilação. Quer um macetezinho para decorar? O A-Dagger, a gente sempre representa, ele é sempre o A conjugado hermitiano, e o conjugado hermitiano sempre representa isso daqui, né, que quando a gente escreve no papel parece um mais, e quando a gente escreve em latex, alguma coisa assim, né, que tem aí realmente a fonte, né, que a fonte correta do que seria esse conjugado hermitiano, ele é sempre uma adaga, ele é uma adaga de cabeça para baixo. Né? E aí, mas enfim, de qualquer forma isso parece um mais, então o A mais é aquele que cria excitações. É um jeito, né, de você não se esquecer qual que é o criador e qual que é o aniquilador.